Meu nome é Tadeu Veiga e esse é o resumo da live de 31 de agosto de 2020, que rodou às 8 da noite. Então, o episódio dessa noite, ele se chamou Novos Reinos em Sadai. A gente vai mostrar como 3 novos reinos foram criados e também a gente vai falar um pouquinho da cúpula de Sadai. Os 3 reinos que a gente está trabalhando até agora em Sadai são os reinos da luta, da amizade e do isolamento. Quando foram criados os 3 novos reinos, eles foram compostos pela união de 2 reinos dos 3 básicos. Você imagina então o reino da luta se unindo ao reino da amizade. As pessoas vieram originalmente, desses 2 reinos. Teve muita discussão para definir nesse reino qual deveria ser o padrão de reação na muralha. Uma reação de luta ou uma reação de amizade. São bastante diferentes essas reações, né? Então as pessoas que vinham do reino da luta diziam, não, nós precisamos colocar o exército e atirar primeiro e perguntar depois. E as pessoas que vieram do reino da amizade vão dizer o contrário, não, nós deixamos os portões abertos e se houver um problema nós acionamos o exército. Em ambos os casos existem os arrependimentos. Você pode se arrepender de ter lutado com a pessoa errada, mas também você pode se arrepender de ter aberto os portões para as pessoas erradas. Então, ao longo do tempo, né, houve muita discussão na criação desses reinos combinados. Por isso, foi criada a cúpula de Sadai, onde os sábios dos 6 reinos se encontravam no centro do planeta, para discutir essas energias, a energia da luta, a energia do isolamento, a energia da amizade, como que elas deveriam ser combinadas. Então, o reino da amizade recebe os viajantes de portões abertos, o reino do isolamento mantém suas muralhas fechadas o tempo todo. Como que os 2 reinos conseguiram se unir? Da mesma forma, esse reino vai se chamar o reino da atenção, e ele recebe os viajantes com as portas abertas, mas deixa um espaço, um limite de espaço, até onde os viajantes podem entrar, e a partir daí, isolamento, para não deixar entrar. É muito mais difícil você entrar mais adentro desse reino. Como que a gente pode fazer essa metáfora? Da mesma forma. Uma nova pessoa que você conhece, uma nova ideia, você recebe com atenção, mas deixa algumas partes do seu reino ainda protegidas, ou seja, você não encara um relacionamento, por exemplo, 100%, antes que você tenha tempo de avaliar, de você entender, ou seja, antes que você desprenda a devida atenção a essa ideia, a essa situação ou a essa pessoa. O reino da luta se uniu ao reino do isolamento, criando o reino da estratégia. Ou seja, as pessoas com essa essência de estratégia mantêm a atenção, ou seja, mantêm as muralhas fechadas, mas não atiram primeiro. Elas observam o comportamento das pessoas que se aproximam e aí ela pode abrir os portões da muralha para receber a pessoa ou então atacar. Mas existe uma fase anterior que é a fase da estratégia, justamente de observação, de atenção, e essa é a essência das pessoas do reino da estratégia. Os 13 reinos de Sadai correspondem a 13 nuances de personalidade, principalmente focado em reações a situações do dia a dia. Nós vamos acompanhar ao longo das lives o desenvolvimento não somente desses 6 reinos, mas de todos os 13 reinos. Na medida que os reinos se relacionam melhor com os reinos da vizinhança, todos crescem, né? No nosso dia a dia, como que você pode começar a entender a sua reação natural? Por exemplo, como você reage quando você está andando calmamente pela rua e alguém te aborda? Outro exemplo, eu estou começando uma tarefa, começando um trabalho e alguém me liga no celular. Ou eu estou fazendo alguma coisa e me machuco fazendo alguma tarefa. Se eu estou usando uma ferramenta, eu posso ferir o dedo, a mão. Se eu estou cortando o pão para fazer um sanduíche e acabo cortando o dedo,
como que você reage, né? Isso vai te dizer mais ou menos, vai te dar alguns sinais da sua essência da reação, se ela está mais próxima do reino da luta, do reino do isolamento ou do reino da amizade. Como você reage a situações inesperadas na sua vida. E dessas situações simples, a gente vai caminhar para situações mais complexas. No dia a dia, no trabalho, na amizade, em todas as situações da vida. E a ideia, então, é você ir trabalhando esses mitos, aprendendo como o Sadai, os 13 reinos se desenvolveram e hoje vivem em harmonia, e a gente vai aprender a desenvolver justamente autocontrole para se relacionar melhor e prosperidade para poder contribuir com os outros reinos e também receber benefício dos relacionamentos com as demais pessoas. Essa é a ideia do autocontrole gerando prosperidade. Lembrando que Sadai é um universo paralelo, que é praticamente um planeta habitado por seres humanos, mas está milhões de anos à frente na sua evolução. Hoje os 13 reinos vivem em harmonia. Por isso a gente está acompanhando como foi o desenvolvimento e a criação e o aprendizado desses 13 reinos. Hoje nós acabamos de ver a criação de mais 3, então nós estamos com 6 reinos. E o que é a cúpula de Sadai? Você imagina então, você precisa assumir o controle aí das suas reações e dos seus relacionamentos. Então é como você, de uma hora para outra, ter que controlar algo bastante complexo, como a sua personalidade. Então é como você aprender a pilotar um avião, né? Você não vai aprender de uma hora para outra, mas você precisa entender os conceitos, começar a praticar. No caso do autocontrole, não dá para alguém ensinar como matemática, por exemplo, mas você consegue identificar quem tem a essência diferente da sua e observar a pessoa agindo naturalmente. E aí sim é possível aprender e chegar bem próximo a essa atuação natural. Então, uma pessoa com essência de luta consegue sim, observando alguém do reino da amizade, a poder dominar as duas energias. E da mesma forma, eu começo a aprender com alguém do reino do isolamento a dominar a terceira energia. Quando você consegue dominar as 3 energias, nós vamos poder juntos desenvolver as grandes perguntas dos reinos de Sadai. Qual energia é adequada para ser utilizada, em qual momento e como fazer isso? Esse vai ser o desenvolvimento dessa série de lives. O mais importante é que os resultados começam a aparecer desde agora. Você já começa a identificar a sua essência, para qual reino você está mais voltado ou mais próximo, e muito rapidamente você já começa a identificar o seu padrão de arrependimento, ou seja, você se arrepende mais quando você luta, quando você agride a pessoa que você não deveria agredir, você se arrepende mais de ter recebido, acolhido uma pessoa que você não deveria, ou você se arrepende de ter evitado, se afastado de alguém de forma inadequada. Então, se você ainda não está pilotando corretamente essas três energias, é importante você identificar os seus arrependimentos. Esse é o primeiro passo, autoconhecimento. Aí nós vamos assumir essa consciência e o autocontrole usando e abusando das comparações com o reino de Sadai, fazendo os paralelos com o planeta Terra, situações do dia a dia e acompanhando as lives. Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando com a gente. Eu faço as lives toda segunda-feira às 8 da noite no Instagram e compartilho tanto no IGTV como aqui no YouTube as gravações. Nesse caso hoje especificamente, tive um problema técnico, não consegui salvar a live, então eu fiz esse resumo, mas normalmente são vídeos de 1 hora. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, positivo ou negativo, é muito bem-vindo. Então eu te convido para acompanhar com a gente aqui. Se você gostou, faça a inscrição no canal e acompanhe comigo os 13 reinos de Sadai e o desenvolvimento
do autocontrole gerando prosperidade. Muito obrigado.